Na genealogia abaixo, são indicados grupos sanguíneos dos indivíduos 1 e 2 da geração 1 e 1, 2 e 3 da geração 2 quanto ao sistema ABO ou AB0. Genealogia é o estudo de alguma característica numa família ou numa população ao longo do tempo. No caso dessa questão, é a genealogia genética, ou seja, o estudo de uma característica genética em uma família, e é representada em um gráfico chamado heredograma, este daqui. O heredograma tem as suas simbologias. No caso, o quadrado representa o sexo masculino, a circunferência o sexo feminino. A ligação entre uma figura geométrica e outra desta forma, com esta linha, representa o cruzamento. Estas linhas aqui embaixo representam seus descendentes, no caso, 3 filhos, 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. O sistema ABO ou AB0 é um dos mais importantes na transfusão sanguínea, que está relacionado com a presença de 2 antígenos de membrana plasmática das hemácias, o antígeno A e o antígeno B. É um caso de alelismo múltiplo, onde se apresenta mais de 2 alelos diferentes para um gene. Embora um organismo diplóide, ou seja, que tem pares de cromossomos, possa ter apenas 2 alelos de um gene. Então, teremos nas hemácias ausência dos antígenos A e B, presença do antígeno A, presença do antígeno B, presença do antígeno A e do antígeno B. Nesse esquema didático, teremos o grupo O ou 0, dependendo a quem eu me refiro. Se eu refiro ao antígeno, eu posso falar que é 0, porque não apresenta o antígeno B nem o antígeno A. Mas se eu me referir à presença de anticorpos, o ideal é falar O, porque ele produz anticorpos em relação ao sistema ABO, AB0. Aquele que tem o antígeno A na membrana plasmática das hemácias é do grupo A. Aquele que apresenta o antígeno B na membrana plasmática da hemácia, grupo B. E aquele que apresenta tanto o antígeno A quanto o antígeno B vai ser do grupo AB. Os 3 alelos para esse sistema são o IA, o IB e Izinho. O I representa imunoglobulinas. Imunoglobulinas são proteínas de defesa. Então, o gene IA vai fabricar o antígeno A. O IB vai fabricar o antígeno B. E o Izinho não vai fabricar nenhum dos tipos de antígeno do sistema ABO, ou AB0. Não vai produzir nem o antígeno A, nem o antígeno B. Antígeno é uma proteína presente em um indivíduo, porém ausente no outro indivíduo. Como está ausente nesse outro indivíduo, ele pode e será rejeitado. Então, os possíveis genótipos para o sistema ABO ou AB0 serão: grupo A vai apresentar o genótipo Iazão, Iazão ou Iazão e Izinho, um caso de dominância completa, porque o gene para a fabricação do antígeno A se expressa em homozigose ou em heterozigose. O grupo B também apresenta dominância completa. Temos Ibzão, Ibzão ou Ibzão, Izinho. Já o grupo AB é um caso de codominância. Codominância é quando os 2 genes conseguem se expressar. Então, aqui o gene Iazão vai produzir o antígeno A e o gene IBzão vai produzir o antígeno B. E o grupo O ou 0 só se expressa em homozigose, porque ele é recessivo. Então, qual a probabilidade do nascimento de uma 4ª criança e que essa seja do grupo sanguíneo A? Se eu tenho pai e mãe que geram um filho recessivo, significa que ambos são portadores desse gene. Então, ambos são heterozigotos. Vejamos o esquema. O pai é do grupo A, porém heterozigoto, carrega o recessivo. A mãe é heterozigótica, porém do grupo B, carrega o gene recessivo. Na formação dos gametas masculinos e na formação dos gametas femininos, teremos os possíveis encontros Izinho com Ibzão, Ibzão e Izinho.
É uma regra colocar sempre o maiúsculo na frente. Iazão e Bzão, Iazão, Bzão. Uma regra obedecendo a ordem alfabética. Iazão com Izinho, Iazão, Izinho. E Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Então, nossas probabilidades são: para o grupo B, 1/4 ou 25%, porque de 4 possibilidades de encontro, 1 será do grupo B, Ibzão, Izinho. 25% ou 1/4 para o grupo AB, Iazão e Ibzão. 1/4 ou 25% para Iazão, Izinho, ou seja, do grupo A. E 1/4 ou 25% para Izinho, Izinho, que é o grupo O ou o grupo 0. Então, a resposta correta, letra B. Questão encerrada.